Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana, obrigada por estarem aí. Já sabem, podem ver no YouTube, estreia sempre às segundas-feiras às 9 da noite, metem lá o sininho para receberem sempre os novos episódios, porque assim já sabem quando estreia e não se esquecem de ver ou ouvir. E comentem, partilhem e tudo isso, digam coisas bonitas. Se quiserem só ouvir, aplicações de podcast e pronto, são livres, vão por aí com a caravana, pelos caminhos Portugal e além fronteiras, onde quiserem, ou em casa até, porque também se viaja parado, por isso já sabem. E pronto, vamos arrancar já com isto. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias. Joana Limão. Ai, adoro, tão querida. Ela é ótima. Inspira-me. Já cá esteve. Sim. Há outra muito recente para mim, que é da Isabel Saldanha, que também começa a ser viciante. É outro género, não é? São dois géneros diferentes. Uma muito mais prática e porque me inspira muito no meu dia-a-dia, que é a Joana Limão, e a Isabel, por toda a parte filosófica, não é? Escreve muito bem, escreve e faz-me ir para outra, não é? Para outro mundo, para fazer outras reflexões. E às vezes pensa exatamente. É isso mesmo. Um cheiro da tua infância. O cheiro da minha infância. Eu acho que o cheiro da casa da minha avó, que era assim, madeira, daqueles móveis antigos, sim. Sabes? E que adorava, assim, no meio do campo, porque ela morava em Sor, uma terra ao pé de Coimbra. Então, ias lá passar as férias? Sim. Toda a gente conta aqui as férias das avós. É tão giro. E que memórias eram boas? O que é que fazias lá, solta? O que é que eu fazia? Olha, era tudo completamente diferente, porque a minha avó, primeiro, levava-nos ao dia-a-dia dela e, portanto, deixava-nos participar em tudo. E isso dava-lhe uma trabalheira, mas fazíamos de tudo. Portanto, nós começávamos o dia por cozinhar, vamos preparar o almoço. Então vem daí também muitas coisas tuas, se calhar. Se calhar. Íamos à feira, íamos comprar ao mercado, sempre. Não é? E ela levava-nos a esses sítios, não é? Que na aldeia era muito tradicional e, portanto, ias perceber e falar com a pessoa que apanhava, sei lá, os alperces, as couves, tudo isso. Íamos sempre ao moleiro buscar farinha e víamos sempre a farinha a ser moída na mó de pedra, etc. E tínhamos que esperar. Permitia-nos sempre adotar animais, portanto, assim, o primeiro dia que chegávamos íamos escolher ou galinhas ou patos, ou tudo pequeno, coelhos. Tinha que ser tudo pequeno, não é? Porque ela não tinha quintal, portanto ela era uma casinha da aldeia. Tinha que ser tudo pequeno para, não é, ser possível dentro de uma casa. Exato. Mas adotávamos e víamos, olha, de que é que eles se alimentam, o que é que eles querem. Cuidávamos deles enquanto estavam lá. E depois o que é que lhes acontecia agora? Olha, não é nada bonito, eu só descobri isso mais velho, porque a minha avó depois, o que é que fazia aos animais? Devolvia às pessoas a quem nós tínhamos comprado, que depois acabavam a alimentar e acabavam na panela, não é? Eram animais para criação, para as pessoas comerem. Mas a tua avó não comia? Comia. Tá bom. Ou não comia aqueles? Não, ela nem queria saber. No campo também não há isso, não é? Ela queria que nós víssemos como é que eram os animais, não é? E como é que era a nossa interação e o que é que eles comiam. Sim, os pintinhos a nascer e não sei o quê, aquelas coisas, não é? Os ovos. Isso é giro. Os comportamentos, não é? Os cuidados a ter, como é que eles reagiam, sei lá, se alguém fizesse algum barulho ou se alguém fizesse. Ensina muito de paciência os animais, não é? Estou sempre a querer levar o meu filho, que é o mais impaciente, para o pé de animais, porque eu acho que ele vem sempre mais calmo, porque tens que ser calmo, tens que transmitir paz. E eles ficam os mesmo cavalos, muito então, por exemplo, é um ótimo... Mas mesmo os patos pequeninos ou as galinhas, os pintainhos, não é? Fazes qualquer coisa assim muito assustado e eles ficam com muito medo e tremem. Portanto, são reações muito instintivas que faz com que as crianças realmente parem e tenham cuidado. É verdade. Sabes, a mim faz-me confusão, falei outro dia com a Luísa da Quinta do Arneiro e ela disse-me que... Falei ontem. que às vezes tem crianças que fazem tão mal aos animais que eles acabam por morrer. E eu acho que isto não é propositado. Sabes, nós temos as nossas crianças tão distantes do campo, dos animais, de tudo isso. Tão pouco sensíveis, tão pouco sensíveis, que eles não têm a percepção de que, olha, assustaram, sei lá, o dia assustaram uma ovelha e a ovelha fugiu,
ficou com as patas todas em queimadas. sangue e depois teve que ser abatida, porque aquilo não consegue cicatrizar. Estás a ver? Eu acho que não há maldade, ou vou acreditar que não há maldade em muitas destas situações, mas há uma grande distância, portanto, não termos essa percepção. Pronto, e a minha avó queria que nós percebêssemos como é que os animais todos reagem, achava isso importante. Depois fazíamos coisas em barro, muitas coisas, chávenas, pratos, coisas assim, porque havia lá um barreiro ao pé onde as pessoas iam apanhar barro e depois cozíamos aquilo tudo no forno, muitas coisas partiam, como é óbvio. Que também dá uma lição. Sim. Sim. E que não é nada fácil, sabe? Parece tudo muito fácil, chega ali, faço, nada. Já experimentei aquilo de repente. Como é que a Ana Westerlund faz isto? Não tem nada a ver, nada. Exato. Sei lá, depois desenhávamos, sei lá, coisas assim fazíamos bolos. Muita coisa, vida da aldeia. Mas era muito giro. Para onde é que vais quando precisas de respirar, centrar-te? É para o campo. Vou para São Pedro de Moel, porque entretanto foi assim a praia adotada pelos meus pais desde que eu nasci. E entretanto nós fomos criando tantas raízes. O meu cunhado é de lá, é lá que passamos o Natal com o resto da família, enfim. Não é a nossa terra, mas foi assim a terra adotada, porque para lá desde que nasci. Então, se preciso mesmo assim pensar, tomar decisões, se preciso respirar realmente e relaxar. E frio também? Sim, o verão. Sempre casaquinho. Vamos sempre de verão, mas sim, levamos sempre os blusões de inverno, sim, as camisolas, as suetes mais grossas, isso tudo. Já lá passei também, já passei também muito frio lá. Um dia para onde não querias voltar? Olha, não queria voltar para o dia em que a minha avó morreu. Era essa a avó? É. Essa das memórias todas? Sim. E viveu connosco sempre. E não era tipo, não iam lá visitá-la? Ela vinha. Ela estava, durante algum tempo da minha infância, 15 dias na casa dela, 15 dias na nossa, e vinha com o meu avô e tudo. Quando o meu avô morreu, continuou nesta dinâmica, e quando deixou de ter o irmão e o resto da família por lá, veio de vez, e portanto veio dormir comigo. Então era uma relação super próxima mesmo. Sim. Para além de ser próxima, porque efetivamente estava sempre muito tempo connosco, e quando veio viver definitivamente connosco, veio dormir para a minha cama, porque eu tinha uma cama de casal, sem saber. Tinha pedido à minha mãe que queria uma cama grande, e depois acabou por ser a cama que pude partilhar com a minha avó, que também foi espetacular. Nós tínhamos uma relação mesmo muito, muito próxima. Éramos pessoas muito semelhantes. E tanto que eu fui estudar para Coimbra, para a faculdade, e eles ficaram aqui. E eu levava a minha avó a temporadas, porque eu não aguentava. E sentia mesmo a falta dela. E ela gostava. E sei lá, havia às vezes necessidades, porque em Coimbra é uma cidade muito mais pequena. Por exemplo, ela às vezes precisava de fazer fisioterapia. E era mais fácil fazer lá e ir. Eu morava pertíssimo do hospital e assim, e ela poder fazer. Mas era muito comum. Ai, que querida ela ir. Sim, eu vinha, eu vinha buscá-la. E dizia-lhe, preciso de ti. E ela ia, e adaptava-se lindamente. Sabes, imagina. Se não é nada fácil para uma pessoa às tantas daquela idade, quer estar no seu cantinho, chegada a ela. Não? Eu acho que ela gostava. O teu cantinho eras tu. Sim. O cantinho dela eras tu. Palavra preferida? Simplicidade. Adoro também. Eu ando sempre entre a leveza e a simplicidade. Acho que as duas também são parecidas. Sim, acho que nós temos muitos valores importantes, não é? O amor, a liberdade, são daqueles mais queridos para mim. A empatia entre todos. Mas acho que a simplicidade traduz muito aquilo que eu preciso e tenho precisado na minha vida, sabes? Temos tendência a complicar tudo muito e, portanto, eu gosto muito dessa palavra por tudo. Mesmo nos sentimentos, mesmo nas emoções, nas relações, tudo. É verdade. Ser realmente muito simples, muito direto, muito transparente. A simplicidade em tudo. É verdade. Farmacêutica por formação, médica tradicional chinesa por profissão, ecopositiva por talento. Com a irmã, é a fundadora, foi com a tua irmã, não é? Sempre. Do Universo Organi e Uni, por paixão. Da prática da cura pela medicina chinesa, à abertura de lojas e spas, que eu não fazia ideia. Sim. À criação de uma fábrica Zero Waste, bem, houve coisas que eu aprendi que nem sabia que era tanta coisa. Divide o seu tempo entre partilhar o seu conhecimento na área
eco-lifestyle, impulsionar parceiros com os mesmos ideais de vida sustentável. Estás a ver os meus olhos? Estávamos a falar dos olhos. Tem ainda 2 filhos que educa conforme os seus ideais de maternidade natural. Quero saber isto tudo. Tenho a honra de ter a bordo na caravana Cátia Curica, finalmente. Obrigada. Obrigada a eu, sério Rita, pelo mesmo. convite. Sou grande fã há muitos anos, já nos cruzámos poucas vezes, mas algumas. Mas sim, algumas, sim. E sou muito fã. Tens um trabalho incrível. Obrigada. E quero saber tudo. Da tua avó já sei. Sim. E talvez tenha sido daí que tenhas também esta abertura. Olha, sabes que eu acho que há sempre uma mistura de muita coisa. Sim. Não é? Sem dúvida que eu acho que a minha família tem importância e tem muita importância porque a minha avó, depois a minha mãe, eram mulheres muito à frente do seu tempo e perceberam isso da forma que davam sempre poder às mulheres, sabes? E portanto ensinaram-nos se tu acreditas em alguma coisa, vai e podes acreditar que vais conseguir e o mundo vai todo dizer-te que não. Eu acho que elas viveram muito isso, mesmo a relação, não é, com os homens e com o terem que aceitar uma série de coisas que era suposto, não é? A minha avó, se fosse viva hoje, já teria perto de 100 anos, não é? E, portanto, obviamente que há 100 anos atrás, pá, a vida era toda muito diferente. Vocês são portuguesas? Sim, sim. São? Ruivas de olhos azuis? Sim. Somos 100% portuguesas? 100% portuguesas. De onde é que isso veio? Olha, tivemos 5 gerações. Tinha ruivas. Sim, tivemos 5 gerações sem ruivos. Por isso é que já não se sabe muito bem. Fala-se de um escocês, alguns lá na família, muito para trás. Sim. Não é? Que veio e eventualmente contaminou, entre aspas. E são todos os teus pais. Quem é o teu pai ou a tua mãe? É a minha mãe. A tua mãe. Também é ruiva? Também é ruiva. E de vez em quando, sabes? É que não é só o ruiva, porque eu, por mim, podia-te falar em estrangeiro, não é? Porque é as sobrancelhas brancas, é tudo, os olhos, tudo, a cor da pele, tudo, não é só a cor do cabelo. E tem tendência depois a desaparecer e depois mais tarde voltar. E percebe-se isso, estás a ver? Durante 5 gerações não houve ruivos, depois nasce assim o meu avô. A minha avó era branca, mas com o cabelo muito escuro, praticamente preto, e os olhos muito escuros também, e toda uma família de morenos, e depois tem 2 filhos ruivos. Que engraçado. Há-se lá a entender, não é? Mas depois tem tendência, por exemplo, nem eu nem a minha irmã temos filhos ruivos. Pois. Portanto, vai-se perdendo e depois, se calhar daqui a mais... uns tempos volta lá o genezinho forte. A ver outra vez. Que giro. Sim, mas por um lado há essa parte de mulheres, de mulheres que lutam um bocadinho contra, sei lá, eu lembro-me mesmo o meu tio, portanto, irmão da minha mãe, é um homem que faz tudo. Cozinha, muda fraldas... que não era naquela altura nada comum, nada agora comum. Já se vai vendo agora, claro, sim. Lembro-me de muitas lutas dentro de casa porque a minha mãe não queria, sei lá, passar a ferro se o meu pai também não fizesse a parte dele em casa, e para o meu pai aquilo era tipo, mas que raio de ideias são ainda estas? mais, não, se calhar não tinha sido educado assim, não é? Não, ele tinha sido educado a que o homem trabalha, traz dinheiro para casa, chega e põe-se no sofá e alguém vai aparecer com o jantar na mesa, alguém vai, estás a ver? E portanto há toda essa herança que nos faz perceber que, claro que a luta delas é diferente da minha em muita coisa, mas aquilo que passa é que nós temos um lugar e uma voz e temos que acreditar nisso. Por outro lado, fui para os escuteiros muito nova. Sim. E portanto tive muita ligação com a natureza. Fazíamos limpezas à serra, onde eu via coisas inacreditáveis, desde fraldas, desde frigoríficos, desde todo o tipo de lixo, numa altura onde não se falava nada destas coisas, percebes? E depois ligávamos para a câmara, nós recolhíamos sacos e sacos, nós estávamos um fim de semana inteiro a apanhar lixo, e éramos imensos, e parecia que o lixo nunca mais acabava. E portanto, e tínhamos muito contacto com a natureza, não é? Acampávamos, e foi aí a primeira vez que eu ouvi falar de ser vegetariano. E nos escuteiros? Sim. Portanto, eram pessoas todas muito ligadas à natureza, e isso obviamente foi sempre mexendo comigo, porque eu adorava tudo aquilo, e comecei a querer saber muito de saúde, de alimentação. A primeira vez devia ter uns 13 anos quando quis ser vegetariana.
Só que depois dava-me assim em grupos onde ser vegetariano... Era muito difícil. Nem era isso, olha, por exemplo, comiam batatas fritas com maionese ou com ketchup, por exemplo. E isto era ser vegetariano. E isto não fazia sentido nenhum. Pois é, que há muitos vegetarianos depois que também se intoxicam com outras coisas. E especialmente, imagina, estamos a falar de há 30 anos atrás, estás a ver? Também não havia propriamente o conhecimento ou a informação que hoje temos. Então eu voltava à comida normal. Comem enchem-se de gomas e de, sim, e de pacotes de E tu ainda hoje processados. vês, isso, tu ainda hoje vês, por exemplo, agora não propriamente vegetariano, mas muito vegan, não é? Tu vês muito vegan, que a comida é toda processada. É o hambúrguer que nem sabes o que é que lá está dentro. Não é de carne, mas imita carne. É a lasanha que parece... Exato. A lasanha normal. Estás a ver? Isto nunca me fez sentido. Não faz sentido. Nenhum. E portanto eu nunca fui uma pessoa de comer processados. Portanto eu queria saber era como é que a pessoa podia ser mais saudável. Como é que a pessoa podia realmente sentir-se super bem no seu corpo. E pronto, na escola fui-me interessando pelas áreas de saúde e portanto eu sabia que queria estar... Estava super óbvio desde cedo. Sim, apesar de eu dividir muito, porque eu também adorava história e filosofia. E então ainda tentei misturar tudo, porque queria muito ter filosofia, história, queria ter português A. Pronto, eu queria estudar. Mas eras super focada e eras boa aluna. Sim. Super focada eu não diria isso, porque eu sempre fui daquelas pessoas que gostava de fazer 30 coisas diferentes. Ao mesmo tempo, ok. Sabes? Sentia que realmente tinha que explorar. E tinha... E é verdade, e tinhas razão. Pois. Que é o que se devia fazer, não é? Sim. Antes de decidirmos. E sentia que a escola sempre foi muito limitadora. Sabes? Porque é que eu não podia gostar das duas coisas? Porque é que eu tinha que escolher? Sabes? Sempre achei que era ou muito, és de letras ou és de matemáticas, não é? Sim. E eu adorava ler. Portanto, acabar com a literatura, a filosofia na minha vida era uma facada. Mas eu sabia que queria estudar saúde. Mas, sabes, vivia os Estados Unidos, no outro dia estávamos a falar disso, tem uma coisa muito melhor porque tu podes escolher essas cadeiras mais importantes, mas depois tens os outros moldes que vais buscar teatro, que vais buscar não sei o quê, e eles vão juntando pontos, é assim uma coisa qualquer. Mas eu acho isso muito melhor. É muito melhor. Percebo que os recursos que têm que se ter são mais difíceis, não é? Porque as escolas não podem, não é, ter absolutamente tudo aquilo que as crianças podem querer. Mas às vezes é fácil, sabes? Porque havia turmas com aquilo na minha escola. Não é? E, portanto, é uma coisa para se repensar, sem dúvida. Eu acho que a educação tem toda... Então, hoje em dia, não é? Com as tecnologias, eles têm que ser cativados. Sim. Porque senão... Sim, e temos que ter a noção de que as pessoas querem realmente explorar coisas diferentes. E que qualquer pessoa pode querer uma determinada área, pode ser muito bom em matemática e querer cruzar a matemática com psicologia. E isso vai-te dar uma coisa única que se calhar mais ninguém tem, não é? Porque se calhar depois a tua tendência, certo, não é? Seria, imagina, estudar, por exemplo, nesse caso, se calhar ia ser um estatístico. Um estatístico da mente humana. Exatamente, de toda a área da psicologia, que também são precisos. Exatamente. Percebes? Como se calhar eu seria uma pessoa para e ainda estudar... podia ter posto aí, por exemplo, a arte e se calhar pintava quadros maravilhosos e ele era mais do que uma coisa, não é? Para além de nós não termos nunca esta perspectiva de que precisamos ou podemos ser mais do que uma coisa na vida, acho que também não percebemos que muitas das profissões vão estar interligadas entre áreas e que isso também é importante e útil. É verdade. Mas entrei em farmácia, em Coimbra, e eu vivia em Lisboa, mas a família, quer da minha mãe, quer do meu pai, são todas de Coimbra, e portanto falavam maravilhas de Coimbra. E então eu mudei-me e adorei tudo. Adorei porque acho que Coimbra é uma cidade feita para estudantes espetacular. E adorei fundamentalmente o facto de ser uma cidade pequena, em que existia uma associação académica que oferecia uma série de coisas e depois as faculdades estavam todas próximas. Então eu pude fazer coisas como pagava-se pouquíssimo mais e eu podia ter aulas, por exemplo, na Faculdade de Letras, que era a 2 minutos da minha. Então eu fui ter aulas de russo, então história. Tu fizeste
aquilo que os americanos fazem à tua forma. Mais ou menos, sim. Eu via quando era o meu horário e depois ia escolher dentro do que era sabia que isso era compatível. possível. Sim. Engraçado. Tive história do cinema, história da música e depois na própria associação académica eles tinham muitos cursos. Eu pude tirar um curso de rádio e aprender como é que era, como é que se falava, a comunicação e mexer naqueles botõezinhos todos, aquela coisa. Tirei um curso de fotografia e, portanto, e havia N coisas. Isso é ótimo, afinal não estamos assim tão mal em Coimbra. Sabes que eu agora fui lá e já não vi. É. Fui à associação académica e aquilo estava tudo fechado, portanto eu não sei se eles moveram. Tinham N cursos de teatro e diferentes tipos de teatro, uns mais populares, mais ligados mesmo à nossa tradição, folclore, tudo isso, outros mais experimentais, outros mais clássicos. Tinham muitos núcleos de muita coisa. Isso é espetacular. Para além da parte desportiva, que também é também tinha, sim, e dava muito grande na tua vida. Só agora. Na altura engraçado. eu achava ótimo de terem, porque eu via, sei lá, Mas via, para por exemplo, os outros. o meu cunhado, sim, completamente. Eu via, olha, que ótimo para o meu cunhado, porque o meu cunhado jogava vôlei na altura e eu sentia que aquilo era uma coisa mesmo importante para ele, portanto, o facto de ele entrar na faculdade... Mas já era teu cunhado? Quer dizer, era namorado da minha irmã. Já era namorado. Era. Engraçado. Que hoje é o meu cunhado, não é? Mas obviamente na altura eu não sabia. Sim, exato. Mas pronto, como ele era da Marinha Grande, estás a ver, lá de São Pedro de Moel, portanto obviamente eu conhecia as pessoas de São Pedro de Moel todas que estavam ali em Coimbra. Mas eu achava aquilo importante, não é? O facto da pessoa ir para a faculdade não ter que desistir do desporto que fazia na sua terra, onde quer que isso fosse, e eles realmente terem aquilo e terem a possibilidade das pessoas chegarem, integrarem as equipas, terem várias equipas e portanto poderem continuar a treinar, e eu acho isso muito importante. Exato. Para além de que nós nesses cursos conhecemos pessoas de outros cursos, não é? Porque não estás a viver só na tua bolha. E isso também é muito interessante e as conversas, o que as pessoas estão a dar, portanto, todo esse convívio. E como é que tu vivias sozinha com a tua avó às vezes? Sim. E como é que era a comidinha? Eras tu que fazias? Olha, não. No início era comida que trazia de casa, há meia dúzia de tupperwares que vinham sempre, que a minha mãe e a minha avó achavam, leva pelo menos uma panela de sopa, aquelas coisas. Sim. Frequentávamos muitas cantinas, porque Coimbra também tinha imensas cantinas e diversificadas. Tínhamos cantinas com grelhados, cantina com prato vegetariano. Sim, o meu marido diz que o restaurante vegetariano onde ele andou em Direito, o restaurante, a cantina, que ele tem saudades, que era ótima, que era ótima. Nós tínhamos e era tipo baratíssimo. Sim. E depois cozinhava, mas comida tradicional, mas cozinhava muito pouco. Mas foi muito, muito rápido, porque foi num verão que eu estava a ler o Público e li uma entrevista ao Francisco Aratojo e achei, mas isto é uma pessoa que fala de saúde, que fala de vitalidade, é porque de tu foste energia. para a farmacêutica em que só se fala da doença. Olha, sabes que nos primeiros 3 anos do curso são disciplinas muito genéricas. Dás química, física, matemáticas, vários tipos de química. Se calhar, eu chegava a ter 3, num semestre, 3 cadeiras de química. Em 6, metade eram químicas diferentes. E eu adorava. Eu ainda hoje, sei lá, se me des um exercício de matemática ou de química para fazer, tipo, aquilo relaxa-me. Porque... Vou-te mandar os meus filhos, que eu sou um zero à esquerda. Porque a solução é muito óbvia, não é? Aquilo tem que dar certo. Portanto, tu podes relaxar o teu cérebro. Ai, que horror, não relaxo. Porque sabes que aquilo tem uma lógica, não é? Tu aprendes aquela lógica e aquilo vai bater certo, que é muito diferente da vida. Não é? Nunca há certeza, nunca há 1 mais 1 igual a 2. E portanto... Ali é previsível e é seguro. Sim. Portanto, para mim, matemática, química eram coisas que eu gostava muito e achava muito interessante. E como tinha todo aquele ambiente à volta, eu nem sequer me perguntei ou questionei, tipo, tu queres trabalhar nisto ou não queres?
sabes? Portanto, para mim era muito óbvio que, estou ótima aqui, adoro as disciplinas todas, adoro as pessoas, adoro tudo o que esta cidade me está a trazer, portanto, ótimo, está-se otimamente. E essa coisa, toda essa diversidade foi importante. E depois também, Coimbra é um sítio onde muita gente vem de sítios diferentes, sabes? Está no centro do país. Então eu também podia ir à casa de muita gente, conhecer muitas pessoas, né? Gente que vivia em Monção, na Serra da Estrela, no Algarve, em Bragança, muitos sítios que eu não conhecia assim tão bem, Açores, não é? Madeira, e portanto eu também gostava muito disso, de conhecer as realidades, ir conhecer as famílias, as pessoas, tudo isso. Portanto também me fartei de passear, o que foi muito giro. E nisto, leio lá que o Francisco Varatojo falava destas coisas e eu pensei, a coisa de ser vegetariano nunca saiu dentro de mim. Eu já tinha tentado ser umas 3 ou 4 vezes. E pensei, eu vou lá. Então, numa das minhas vindas a Lisboa, porque eu vinha com frequência visitar os meus pais, e portanto, logo em setembro, fui lá, bati à porta, foi ele que me abriu a porta. E eu fui lá com o recorte a dizer, olha, queria vir falar com este senhor que se chama Francisco Varatojo, e ele sou eu. E eu disse, olha, queria saber o que é que vocês fazem aqui. Quantos anos tinhas? Eras novinha, 20 tinha 19, anos? 19, sim. 19. E ele disse-me, olha, queres almoçar? Ofereceu-me um almoço, conversámos, sempre com uma grande disponibilidade, é sempre a forma como eu me lembro dele. Uma grande disponibilidade para falar daquilo que eu apaixonava, sem dúvida. Eu experimentei a comida, gostei, e ele explicou-me a base. Olha, basicamente, o que nós fazemos aqui é uma abordagem de as pessoas sentirem, portanto, os efeitos da comida, perceber o que é que pode ser mais saudável para o teu corpo, perceber que alimentos é que tu não reages bem ou os que reages bem, e viver sem açúcar e sem uma série de coisas processadas, sem lácteos e sem processados. E eu achei, isto parece muito, muito bem. E ele disse-me, olha, depois temos estes cursos, estes. Fui para casa super indecisa. Vou primeiro para a culinária, vou para a macrobiótica, sabes? Vivia assim. Sim. Indecisa porque achava que a teoria é fundamental, mas eu era um zero à esquerda a cozinhar, e muito menos aquela especificidade, não é? Se eu cozinhava meia dúzia de coisas e ainda agora tinha começado a cozinhar, porque em casa dos meus pais havia sempre alguém a cozinhar, não é? Ou a minha mãe, a minha avó. Então, mas ainda estavas em Coimbra? Sim, sim, sim. E como é que vinha fazias? Só porque os cursos eram ao fim de semana. Ok. Fogo, então não paravas. Também, vida de estudante não é propriamente muito ocupada. Sim, mas podias querer estar na praia, sair à noite e não acordar cedo. Sabes que eu fui escoteira. Sim, estavas habituada. Sim. Acordava cedo. E eu sempre achei que havia tempo para tudo. Sim, sabes? dá para tudo. E a vida de estudante dava-me muito, muito tempo. Muito tempo. Primeiro porque também não estudava propriamente durante o ano, não é? Vivíamos muito naquele regime de quando chegar à época de exames eu logo estudo. Portanto, ia a algumas aulas e depois... E depois em Coimbra também estavas sozinha, portanto sim, dava para e vivias tudo muito perto, sim. não é? E toda a gente tem aquelas imagens, sei lá, joga-se imenso às cartas na universidade, não é? Jogos, conversa, sim, sim. Não é? O facto... Há tempo. E eu acho que principalmente quando sais da tua cidade, não é? Da tua cidade, sim. Porque claro. ficas ali sozinha. Quem vive na sua cidade, claro, tem outras dinâmicas. Sim, e tem porque outras tem as obrigações dos pais, sim. tem que ir jantar a este, tem que ir não sei o quê. Quem sai... Quem sai, sim, ganha muito tempo. É verdade. Então eu achei que sim, vir fazer os cursos sem problema algum. E comecei a estudar e nunca mais parei de estudar alimentação. Portanto, ler livros de alimentação é uma coisa que eu adoro. Aprendi imenso e aprendi que era uma coisa que eu realmente gostava muito, que é, não há uma alimentação que se aplique a todas as pessoas. Portanto, há coisas que nós sabemos que não são saudáveis, há coisas que achamos realmente que são inerentemente saudáveis para toda a gente, mas as quantidades, a forma como cozinhamos, tudo isso variam de pessoa para pessoa. E há muitos alimentos que podem ser melhores para umas pessoas que são piores para outras. E, portanto, esta noção de que não existe uma única alimentação e que é possível ser saudável de forma muito diversificada foi uma coisa que me marcou muito. E a partir daí comecei também a experimentar muito. É uma coisa mais individual, não é? Tens que pensar em ti e não ser uma coisa para toda a gente. Sim. E isso é uma coisa radicalmente diferente daquilo que eu fazia em farmácia.
Exato. Estás a ver? E o que eu mais gostei foi de viver estas perspectivas diferentes. É chegar ali a um sítio onde estou a dar um medicamento e este medicamento funciona no mundo milhões inteiro, de pessoas, em todas bilhões. as raças, em todo o tipo de pessoas, e depois estou a ter uma perspectiva de que a saúde tem que ser uma coisa individualizada e tem que ser olhado indivíduo em indivíduo, e temos que perceber os sinais de vitalidade, de energia e de saúde que a pessoa transmite, e não só os sinais de doença. E, portanto, para mim, estas duas perspectivas eram coisas que me faziam pensar de formas diferentes, e isso, para mim, foi muito importante. Incrível. E continuei a gostar do curso de farmácia até ao fim. Pois, porque podia haver ali um conflito, Sim. ou não? E às vezes... Sim, eu acho que há um conflito na forma de pensar. Certo. Porque a ciência, entretanto, tem que ser e continuar a ser aberta. Sabes? E muitas vezes na teoria mas muitas vezes na prática depois não o aplicamos. Mas no curso é teoria, não é? Nós não estamos em frente a pessoas. Portanto, enquanto estudei, aquilo era a ciência, isto é o que se sabe, isto é os estudos que se faz. Certo. E o ambiente académico é um ambiente sempre muito... Por exemplo, eu tinha professores que diziam coisas contraditórias. Não é? E havia alguns professores assim mais radicais que diziam, então agora vão ver, eu digo isto, o que é que vocês acham? Provem-me o contrário, né? E isto era bom. O pensamento crítico também. É. Só que repara, isso é uma coisa que existe moderadamente dentro das faculdades, mas vi, por exemplo, alguns congressos muito polémicos. Lembro perfeitamente de uma cientista que veio fazer uma palestra sobre alimentação, em que dizia que mesmo pessoas que tinham o colesterol elevado, ela tinha estudado vários e diversos casos em que era possível a pessoa comer ovos todos os dias e não fazer mal ao colesterol. Isto era super radical na altura. Certo. Ainda hoje há pessoas que vão discordar completamente disto. Mas aquilo é um estudo. Ela não está a dizer que isto é válido, que é válido para todas as pessoas. Não, ela está a dizer que a pesquisa dela estudou 30 pessoas, 40 pessoas, 60 pessoas, em que aquilo era válido. E, portanto, estas coisas mais polémicas e radicais onde te faziam pensar, eu sempre aprendi isto. Esta veio-me dizer isto. O que é que pode estar aqui? Esse para mim era a coisa. Diz-me só uma coisa, um ovo por dia faz mais colesterol já agora? Olha, nem nunca, sei lá, se me dissesses batatas fritas todos os dias faz mais colesterol? Porque a gema do ovo é muito rica em colesterol. Okay. E o que se percebe é, nada funciona por si só. É possível, mais uma vez, ser saudável e comer um ovo todos os dias. Se calhar realmente é um bocadinho excessivo. Okay? Não precisamos disso. Não é? E especialmente porque no ovo tu tens muito colesterol na gema e tens a proteína completa por fora. Isto pode ser interessante para pessoas que estão a crescer, não é? Pessoas como desportistas, não é? Que vão precisar de metabolizar, não é? Estão sempre a degradar muita célula muscular e portanto podem precisar não é? De maior aporte e portanto era muito esta questão de não vamos olhar para estas coisas igual para todos. Não é? Agora, se calhar, para pessoas como nós, não é? Se calhar se não fizermos muito desporto, se tivermos uma vida normal, na meia-idade, não é? Certo. Se calhar não faz muito sentido andarmos a comer um ovo por dia. Estás a ver? Mas era muito esta lógica e perceber que os mecanismos do corpo, não é? Têm formas de se compensar em muita coisa, portanto. E depois havia a questão da qualidade do ovo. E hoje começa-se a falar e a levantar um bocadinho estas questões. Como falaste do arneiro? Da Luísa? Qual era? Falei por causa dos animais. Do matar, exato. Não é? Das crianças. De assustarem e acabarem eles por ter. Pois, agora tive uma branca. Mas como falaste tanto nisto, porque ela fala muito disto. Sim, a qualidade dos alimentos começa hoje. Porque começam a ser feitos estudos e vêem, por exemplo, um ovo chamado de aviário, não é? Tem a quantidade de ômega 3 e ômega 6 desequilibrada para um ovo que seja de uma galinha que anda e que é selvagem, chamamos-lhe assim. Porque também se fala de, então, mas se a galinha estiver parada a comer ração, mesmo que a ração seja biológica, como é que fica esse ovo? Claro que nunca é tão bom como uma galinha solta, feliz, uma galinha feliz. Que escolhe, a sua alimentação não lhe é dada, não é? E que se movimenta. Porque aquilo que ela produz, aquele ovo, é um ovo diferente. Repara, mesmo nós, se nós nos mexermos, não é? Se pensares numa vaca açoriana que sobe e desce,
Não é? A quantidade de músculo que faz é muito diferente se tiveres uma vaca parada dentro de uma coisa fechada. Não é? Isto não é como apanhar nós. A luz do sol. E a quantidade de gordura, se tu te mexeres e passares o teu dia a pastar Exato. ou a andarmos, não é? Para cima e para baixo, naquelas montanhas que a gente vê, naqueles montezinhos todos açorianos, é muito diferente. Não é? Portanto, os animais também não são assim tão diferentes de nós, não é? Estas coisas são mais para óbvias. além da parte mais subjetiva, que é a felicidade, não é? Tanto de nós, quando estamos mais a subir montes e vales, como dos animais, não é? Dos animais. E claro que isso também influencia, porque os animais também produzem hormonas, não é? Também ficam estressados, tudo isso. Não é? E a carne que nós comemos também vai transmitir essas coisas para nós. Não é? E podemos até ir mais longe e falar do amor a cozinharmos, não é? A diferença que pode fazer. E portanto, claro que na altura há muitas destas... Repara, na altura e ainda hoje, não é? Há alguns estudos que falam destas coisas, mas não há estudos massivos de vamos provar que todos os ovos de aviário... Não é? Até porque realmente não há um grande interesse nisso. Claro. Não é? E portanto, nós hoje fazemos ciência muito amando do interesse económico, e isso é realmente uma pena, mas também, olha, é o mundo que é. Mas para mim, todas estas polémicas na faculdade eram para mim coisas muito positivas, porque fazia-me realmente pensar. E fazia-me eu ter que tomar uma decisão. Eu concordo mais com esta pessoa com aquela, e para eu poder tomar essa decisão fazia-me estudar a bioquímica, não é? Como é que o ovo entra? Onde é que ele é absorvido? Como é que ele vai? Como é que isto pode ser? E perceber que tens mesmo muitos mecanismos de compensação. Portanto, se tu comeres de uma coisa e depois comeres outras, não é? De outras, sei lá, se comeres, sei lá, um ovo por dia, mas comeres couves, brócolis e etc., é muito diferente se calhar se estiveres a comer ovo e pão. Certo. Claro, porque se calhar os dois fazem uma química diferente do que com pão. Exatamente. Fico mais contente porque na minha dieta eu comia um ovo por dia. Mas pronto. E não tem... assim, antes do jantar, mas comia muitos legumes. Muita sopa, legumes, saladas. E é exatamente... Parece um coelho, só coelho com ovo. Mas é exatamente isso. E é esse o ponto. É possível fazermos uma dieta saudável dessa forma. Estás a ver? Agora, precisamos ter abertura, precisamos de perceber como é que as coisas funcionam e com o que é que se está a comer. Certo. Sabes? Sim, é biológico. Isso, exatamente. E depois, obviamente, sempre a qualidade dos alimentos é uma das coisas que começa a ser cada vez mais estudada. E muitas vezes não tem a ver com a contaminação, tem a ver realmente com aquilo que é produzido. O próprio animal, não é? A quantidade e o tipo de proteínas, de vitaminas, de minerais que o conteúdo animal tem é diferente da forma como ele foi criado e aquilo a que ele foi exposto. Certo. Mas claro, isso são tudo coisas que ainda está muito, muito no início e obviamente na altura nem se falava tanto disso. Eu depois comecei a sentir o que é que eu vou fazer à minha vida. Porque eu fui fazer um estágio na Holanda, porque eu em farmácia só me via a fazer investigação, portanto eu queria fazer investigação de plantas e fui passar 6 meses à faculdade de farmácia holandesa porque eles estudavam muito plantas e tinham lá várias pessoas. Já estavam noutro... Sim, e tinham, eram alunos também de mestrado, de doutoramentos e etc. E eu poderia fazer aquilo com algumas aulas que eles me davam lá e depois vinha cá e fazia outros exames e estava tudo ok. Aqui a minha questão foi perceber que eu não ia aguentar fazer investigação porque era muito monótono. Eu queria pensar na investigação. Sabes, eu queria achar que, olha, e se estudássemos esta planta para fazer isto e ver como é que ela interagia no corpo e o que é que fazia sentido, eu adorava toda essa parte. Mas depois eu ter que ficar ali a experimentar aquilo em 1000 células e repetir durante 3 meses exatamente a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vou pipetar isto em células do sangue, não sei o quê. Ai, matava-me. Sabes que eu sentia que, quer dizer, eu usei, sei lá, tive um mês a usar a cabeça. E depois estou ali 3 ou 4 meses em que, ok, depois vais analisar, mas quer dizer, ainda falta. Estás dias e dias e dias. Tipo a fazer coisas mecânicas, tipo a fazer uma fábrica. Sim, e isso
dava cabo Sim. de mim. Então fiquei a pensar, tipo, e agora? O que é que eu vou fazer? Se eu achava que isto era a vida que eu queria, fiquei assim um bocadinho mais perdida. E pronto, depois continuei no curso a perceber, bem, pode ser outras áreas, porque nos últimos anos é quando damos as coisas mais diferentes umas das outras, não é? E pensei, bom, pode haver aqui alguma área que eu ainda me interesse e que veja alguma perspectiva. Mas acabei o curso e achei que não me consegui identificar. Fala-se realmente muito da doença e não da saúde. E eu quero realmente trabalhar saúde com as pessoas. E agora as farmácias estão a começar a mudar um bocadinho o chip. Já se vê que elas tentam ser mais um espaço de saúde e não é? Ter outras coisas e tal. Claro, e mesmo a medicina tem que mudar, na minha ótica, claro, essa perspectiva. E eu não estou a dizer que as doenças não tenham que ser um foco, claro que sim, mas acho que também tem que haver muito mais medicina preventiva. E tem que ser, não é? Antes. Sim. E tem que se realmente começar a ter médicos que sejam especialistas nisso, não é? Em que a gente vá ao médico para desenvolver saúde. Certo. E não só tipo, quando cura aqui, depois volta outra vez, depois cura aqui, depois volta outra vez. E é verdade. E acho que cada vez mais, então as gerações mais novas já procuram médicos que tenham um bocadinho muitas dessa vezes abertura. Vão, para as terapias, não é? Para as medicinas alternativas em busca disso. Certo, porque não encontraram na medicina, mas alguns até já procuram o médico mais o médico mais aberto, não é? Mais aberto. É o que eu faço às vezes com os meus filhos. Qual é um especialista nisto, mas mais flow, mais natural. Sim. E é engraçado porque uma das coisas que depois fui aprendendo era que o ser natural também implica estudar muito, sabes? Porque às vezes sim, se houver uma alternativa natural, o médico também te diz, mas depois se não funciona mas não é assim. Porque esse médico, para saber a alternativa natural, tem que estudar. Ele estudou isso. É porque na faculdade de medicina ou de farmácia não se vai ensinar esse tipo de coisas. E portanto é preciso aqui perceber que há muito estudo à parte e por isso é que não é fácil uma única pessoa saber isso. Exato. E por isso é que muitas vezes se fala e a gente vê muitas vezes até no estrangeiro, não é? Aquelas clínicas, não é? De medicina integrativa. E o que é isto? Não é? É exatamente haver a multidisciplinaridade, mas é um conceito que está ainda muito pouco trabalhado. Nós vamos estar com uma pessoa. Não é? Tu não pensas em ter uma consulta, sei lá, imagina, vou ter uma consulta porque sofro de asma e em vez de ires a um médico vais a 2 ou 3, mas que estão juntos. Isto não é? Exatamente. Vamos ouvir aquela pessoa, porque eles depois vão reunir e perceber todas as abordagens que podem e então depois vem um diagnóstico àquela aquela pessoa com aquilo que eles acham que é melhor. E depois isso poderia ser: vamos fazer uns exercícios respiratórios, vamos mudar a alimentação, alguns hábitos de vida e depois, se isto não resulta, ou nesta primeira fase, ou não sei o quê, tem aqui isto, SOS, isto que vai tomar uma vez por semana ou todos os dias, o que seja. Certo. Mas pronto, isso que realmente cá em Portugal não se faz ainda muito. E para mim na altura foi pensar o que é que eu vou fazer. E como estudava e fui sempre estudando com o Francisco Varatojo, falei muito com ele e ele disse-me: olha, podes vir para aqui, porque eu acabaria em Coimbra, voltaria a Lisboa, não é? Para a casa dos meus pais. E portanto podes vir para aqui estagiar comigo. Mas também, como tu gostas sempre de saber mais, se calhar era interessante. Onde tu ainda continuas. Sim. Agora, quando isto for para o ar, por acaso não sei se já fechou ou não, já essa escola maravilhosa, mas que, não é, que vai entrar noutro caminho, noutros caminhos. Noutros caminhos, sim, sem dúvida. Mas era uma escola maravilhosa, como dizes. Sim. Eu adorei, lá está. E deve ter sido uma bênção teres privado. Acho que muita gente queria ter estado no teu lugar, não é? Privado de perto com ele. Sim. Para quem gosta. Eu acho que para mim é lá um ídolo. Sim. Era uma pessoa que realmente sabia muito da alimentação. Ele estudava a alimentação diariamente. E sempre foi estudante, sempre muito curioso. Sempre que alguém dizia alguma coisa ou aparecia algum estudo, ele queria saber.
Eu estava-te a dizer que, desculpa interromper, mas que eu estava a ver mal e tu disseste que eu já tinha ouvido que havia uns exercícios que se podia para melhorar os olhos, e ele próprio fez isto, não foi? Acho que foi a Janinha que me contou que ele melhorou da visão com os exercícios. Sim, e ele era uma pessoa que queria pôr em prática as coisas. Exato. Percebes? Não era só estudar e deixar. Não, de todo. Era mesmo uma pessoa muito, muito prática. Ele tinha genuíno gozo e felicidade nisso. Imagina, se tu chegasse e ele via médicos, porque há um livro que realmente com esses exercícios, né? São exercícios que podem estimular a visão. E ele não era aquele tipo de pessoa de então eu vou recomendar isto porque isto é uma alternativa que encaixa muito bem. Não. Ele era aquele tipo de pessoa que, não, eu vou pegar e vou eu fazer. Eu quero saber o que é que as pessoas sentem, o que é que eu vou sentir diferente na minha visão. Eu já não estou a conseguir ler, imagina, a 1 metro ou a 1,5 metro. Então, e se eu fizer estes exercícios, o que é que eu vou sentir? Vou ver melhor? Vou conseguir distinguir melhor isto? Vou conseguir ver um bocadinho mais além? Sabes? Era esse tipo de pessoa, de realmente pôr na prática. Sim. E quando sentia... E com muita consciência, não é? Sim. Muito trabalho. E quando sentia que as coisas tinham valor e que ele via, ele vinha e dizia, olha, isto resultou comigo. Se quiser experimentar... Sabes? E deixar sempre a porta aberta à pessoa. Olha, se quiser experimentar... Sim, também nunca eram muito intrusivos, não é? E acho que tu também, e muita gente assim, faz esse trabalho bem feito, que é informar sem ser tipo, tens que fazer isto. Sim, se não fizeres isto, acontece isto. Repara, eu acho que tem muito a ver... É o teu caminho, não é? O caminho da pessoa. E muito... O que nós sentimos foi exatamente o oposto a vida toda. Estás a ver? O que nós sentíamos era muitas vezes, olha, eu, sei lá, queixava-me de dores de cabeça. Ok, tinha um medicamento SOS. Mas diziam, pronto, é assim, isso é uma coisa hereditária, é genética, este é o teu caminho, ponto. Nunca ninguém te dava a abertura de, olha, experimenta a ver se não é uma coisa alimentar. Olha, experimenta a ver se não são hábitos de vida. Ou, estás a ver? Então, como nós sentimos isto na pele, o que nós queremos é provocar o oposto nas outras pessoas. É dizer, olha, não há um caminho, há muitos. A saúde é uma coisa muito particular e é uma coisa muito da pessoa. Eu nunca posso responsabilizar ninguém pela minha saúde. A saúde é minha, as decisões são minhas. E tu muitas vezes, sei lá, acho que esta é a história mais comum que ouvimos. Acontece qualquer coisa e o médico diz, tens de ser operado ao ombro ou ao joelho. Okay? Vais a outro médico ou vais a outro. Quantas vezes tu fores? Muitas vezes não tens exatamente o mesmo diagnóstico. O mesmo diagnóstico. Ou o diagnóstico até pode ser o mesmo, mas a solução não é igual. Alguns dizem, eu operaria, outros dizem, não, eu nem pensar, ia tentar atrasar a operação o máximo possível e, portanto, iria fazer aquelas isto ou dores de cabeça que uma pessoa depois não sabe o que é que há de decidir. Sim, estás a ver. E, portanto, aqui no fundo... quem vai ser a responsabilidade? A responsabilidade é tua. E tu tens que sentir qual foi o médico que te deu mais confiança, qual foi o médico que ressoou contigo, qual foi o médico que tu sentiste, não, eu concordo com esta opinião, deu-me confiança, deu-me paz. Às vezes, por exemplo, porque tem o mesmo tipo de abordagem que tu. Outras vezes pode ser pela forma como a pessoa falou, a calma, pode ser pela forma como te explicou, não sei, há muitos motivos pelos quais tu vais ganhando confiança, não é? Mas aquilo tem que fazer lógica e as relações têm que ser relações de confiança, não é ires a um médico, ele diz-te aquilo, tu aceitas, acatas e nem foste ver, nem foste saber, nem se a explicação nem sequer te fez lógica, porque repara, eu percebo que as pessoas dizem, sim, mas aquilo é tudo muito técnico. É técnico, mas é um técnico que se explica. Se te fizeram um raio-x, se te fizeram um taxo, estão lá as coisas. Olha, foi por esta manchinha. Certo. Não é? A pessoa não precisa estar-te a explicar, é porque isto é o tecido. Não precisa de ser isso. Sim. Mas se te identifica e diz, olha, eu com esta mancha, não é? Identifico que esta lesão aconteceu isto e isto, e acho que a fisioterapia não vai lá. Certo. É uma coisa que tu consegues perceber. E quando vais a um segundo médico e foste pedir uma segunda opinião, quando ele te diz, olha, mas essa tal manchinha, eu acho que se chegasse aos 20 centímetros tinhas que ser operado, mas como ainda tem 15,
pronto, vamos precisar de muitas sessões de fisioterapia, mas eu acho que até pode resultar. E tu percebes isto. E nem sequer sabes o que é aquela manchinha. Não é? Mas acabaste de ter 2 experiências, não é? Com 2 profissionais e consegues entender a linguagem. E percebes a linguagem de um que te diz que, pá, como a lesão já está próximo dos tais 20 centímetros... Eu não arriscava, eu não quero arriscar. E outro, não vai, exatamente, percebes? E percebes que nenhum está ali a agir de má fé. Não se está a falar disso. São abordagens diferentes, porque um não quer arriscar. Imagina, se calhar 1 ano de fisioterapia e a pessoa sempre a piorar e a ver que aquilo não resulta, não é? Porque são recursos, dinheiro, tempo, tudo isso. E o outro acha que... Ou se calhar arriscou com outro paciente coisa e depois foi acusado de qualquer coisa, não é? Aquelas coisas. Há uma história também... Há uma história sempre por trás, percebes? Enquanto tem outra pessoa que se calhar pensou, epá, com um bom fisioterapeuta, com pessoas que não desistem, que foram ali certinhas, demorou 1 ano e meio, mas eu consegui recuperar e consegui evitar a operação. Não é? E muitas vezes expor isto, porque muitas vezes a pessoa diz, epá, mas eu não tenho vida. Para estar 1 ano na fisioterapia e não sei o quê, operado. E ok, sou operado, são 3 semanas de recuperação. Estás a ver? Sim. Portanto, isto muitas vezes não é dizer o que é que está certo ou o que é que está errado. Sabes? É exatamente o que é a minha perspectiva de saúde e o que é que encaixa para mim. Porque todos nós temos vidas diferentes, todos nós damos valor ao tempo, às experiências, não é? A ser operado ou não, de formas diferentes. Eu vou-te explicar, acabaram de fazer sinal, faltam 10 minutos, não falámos. Não falámos de nada. Nada. Medicina chinesa, filhos, Organi e Uni. Não, como é que vamos fazer isto? Queres que eu resuma tudo isso? Vou-me calar. Então eu vou tentar resumir-te tudo isso. Pronto. Então, fui estudar medicina chinesa, adorei toda a perspectiva realmente de perceber. Porquê que foste? Ai, não posso fazer perguntas para não, mas vá, só porque... Fui porque o Francisco disse-me que acharia que seria um bom complemento, já que eu gostava sempre de saber mais, e portanto fui, estava em Lisboa, e pensei, olha, até posso ir procurando trabalho, a escola tem de dia e de noite, e portanto eu posso arranjar até alguma coisa em part-time, estou em casa dos meus pais, vou tentar ver, enfim, formas de conseguir, e fui estudar medicina chinesa. Adorei. Tu no fundo conseguiste fazer tipo... Não é? Sim. As coisas todas mais... Porque vais à procura, não é? E vais na pesquisa. E portanto eu senti que nunca parei de estudar. Ainda estava a estudar medicina tradicional chinesa, ainda fui tirar na Faculdade de Farmácia aqui de Lisboa um curso de plantas e medicamentos à base de plantas e tudo isso. Portanto, eu sabia que tudo aquilo que eu queria estudar era o mundo natural. Era as plantas, eram os alimentos. E portanto, dentro dessa área, tudo... abraçando. Sim, tudo são, não é? Tudo é interessante de veres a perspectiva, conheceres e saberes. Eu hoje sinto que para tudo eu penso como na medicina chinesa. Estás a ver? Portanto, quando fui mãe, eu tinha muito esta ideia macrobiótica de que quero um parto natural, quero amamentar livremente e quero dar-lhes uma alimentação livre de processados. Tenho um filho de 10 anos e uma de 7 que não comem açúcar, que vão a festas de anos, que são mediamente excluídos porque eles têm que levar a comida deles à parte, levam lancheira todos os dias para a escola, almoço e lanche. És a maior, não consigo. Mas é exatamente isso, não é? É trabalho, e é muita organização, não é? Porque temos que estar sempre nesta logística de o que é que pões de molho, o que é que fazes e teres muitos snacks, muita coisa pronta, não é? Porque são crianças e gostam muito de comer, então filhos rapazes comem e muito bem. Mas portanto a ideia foi sempre ir mantendo e alimentando. Mas como era a forma como eu fazia as coisas, é sempre mais fácil tu conseguires ir levando, não é? A tua família, porque é a forma como tu fazes. E portanto, e depois isto foi-se alargando, os meus sobrinhos também, a minha irmã, portanto, depois a família começa toda a ficar mais semelhante e mais próxima, o que também ajuda, portanto, já lhes dá uma comunidade de pessoas. Mas aconteceu qualquer coisa de pele, não foi? Sim, aconteceu... e no meio disso tudo, eu sempre tive muitas alergias. Porque tinha esta pele assim, e portanto ficava sempre muito vermelha, muito reativa, com muitas crostas, era uma constante. E eu estava a acabar o curso de medicina tradicional chinesa
e nós tínhamos que ir fazendo estágios na China, e foi nessas viagens que eu ia sempre experimentando cosméticos e trouxe cosméticos, porque depois parávamos, não é? Na Alemanha, na Holanda, tínhamos que apanhar não sei quantos voos até chegar ao sítio onde íamos estagiar, e portanto nós íamos contactando com outras cosméticas, e numa dessas viagens comprei produtos em que pude utilizar por completo e não fiz alergia, não fiz nenhum tipo de reação. E isto para mim foi, é a primeira vez na vida que isto me acontece, o que é que estes têm diferente? Então comecei, claro, farmacêutica, não é? Comecei a estudar os rótulos todos, não é? Tudo o que podia fazer diferente, e acabei a descobrir uma coisa chamada cosmética biológica certificada, que é realmente uma cosmética que é verdadeiramente natural. Porque eu também tinha aprendido na faculdade que os cosméticos tinham uma legislação que todos têm que cumprir, claro, e que o cosmético natural apenas, a diferença, e a única diferença é que tinha que ter um extrato natural. Todo o resto podia ser igual, mas tinha que ter um extrato, sei lá, de camomila, de cenoura, de coco, não é? De alguma coisa que fosse natural. Mas também não podia ser, podia também não ser... Isso. Não queria dizer que todo o cosmético, integralmente, era de uma fonte natural. Exato. Isso é realmente o que acontece na cosmética biológica certificada. Foram grupos de pessoas que realmente criaram estas associações, que dão estes símbolos, que são coisas sempre privadas, não é? Têm que ser pagos à parte, e estes símbolos atestam que realmente os produtos não foram testados em animais, nem sequer as matérias-primas vindas de outros países, porque dentro da Europa os testes em animais estão proibidos, mas se eu for comprar uma matéria-prima, sei lá, manteiga de karité à África, nada me diz que aquela manteiga de karité não tenha sido feita com testes em animais ou coisas assim. E portanto atesta isso, atesta que não há ingredientes sintéticos na formulação, apenas e só ingredientes que sejam muito bem estudados e utilizados na alimentação para ingestão humana, que esteja provado que são completamente seguros, é que podem ser usados e em pequenas quantidades, que os extratos são realmente naturais, que os produtos da agricultura sejam agricultura biológica ou selvagem. Portanto, há uma série de requisitos que estes cosméticos têm que ter, que faz com que eles sejam verdadeiramente naturais. Portanto, aquilo que nós associamos à cosmética natural é realmente a cosmética biológica certificada. Isso para mim foi uma descoberta super radical, e perceber que o que eu estava a fazer reação toda a minha vida eram os ingredientes sintéticos da formulação. E isto não quer dizer que não haja pessoas que fazem real alergia, sei lá, a outros ingredientes. Podem fazer reação à aveia ou à aloe vera, só que é muito menor a percentagem. Muito mais raro, não é? É muito mais raro. E, portanto, com essa descoberta surge a ideia, porque, repara, na altura não havia o comércio online como há hoje. Então, nós precisávamos de ou ir sempre fora para comprar. Pedir online era uma coisa muito surreal, e depois como é que eram feitas as transferências, e depois tinhas que esperar não sei quantos dias, enfim, era uma comunicação toda muito difícil, e nós começámos a achar que, se calhar havia pessoas como nós, havia se calhar pessoas que também tinham interesse, não havia nenhum sítio a vender em Portugal, havia alguns supermercados biológicos, apenas 2, e tinham um produto aqui, um produto ali, não tinham linhas inteiras para tudo aquilo que nós pudéssemos precisar. Então surgiu a ideia de abrir uma loja com a minha irmã. A minha irmã era arquiteta e trabalhava num ateliê de arquitetura na Baixa. E eu dava consultas em vários sítios, mas vivia no Bairro Alto. Então achámos que o Chiado podia ser um local onde se encontravam. Nos encontrávamos e que daria... E que tenha muita gente, não é? Não, e que não tinha tanta na altura. Não, pois é que já foi há muito tempo. Não era como é hoje em dia. Não é como é hoje. E tínhamos aquela coisa de, pronto, pelo menos estava uma ou estava outra e poderíamos ir dividindo. E foi assim que surge a Orgânico. Contactámos as marcas, tratei do processo no Infarmed, porque era preciso, portanto, porque seríamos os representantes das marcas em Portugal, e portanto era preciso fazer uma série de coisas que ainda hoje é. Mas pronto, é tal coisa, eu era farmacêutica, portanto não foi propriamente difícil, fui lá a reuniões, foi saber, foi fazer aquelas coisas e tudo ok, até porque são produtos dentro da Europa, portanto a legislação já é toda muito uniforme, e portanto nisso ajudava, e lá abrimos. E correu bem? Sim, correu bem, nós nunca esperámos
não é? Que passasse a ser o trabalho Exato. a tempo inteiro e das duas, não é? Era sempre um projeto a part-time. Mas as coisas foram acontecendo, sabes? As marcas foram-nos pedindo. E as pessoas começaram a Sim, realmente as pessoas foram aderindo. fomos tendo cada vez mais clientes fiéis, as marcas foram-nos pedindo também para fazer revenda em Portugal, não é? Porque nós, como tratávamos a parte do Infarmed, sentiam confiança para podermos vender para os outros locais. E pronto, e depois fomos abrindo na LX Factory, no Porto, na Embaixada, no Príncipe Real, que foi onde surgiu o spa, porque não tinha grande lógica, não é? Nós temos uma loja no Aí Chiado. é que eu já me perdi. É. Há quanto tempo é que isso foi? Embaixada e spa? A Embaixada foi quando a própria Embaixada abriu, eu acho que em 2013. Estás a ver? Não sabia. Eu acho que vou sempre ao LX Factory. Pois. Sim. Nós acabamos sempre a ter, não é? Um circuito preferido. Não fazia lógica para nós ter uma loja no Chiado e ter outra no Príncipe Real. Só que o projeto da Embaixada era giríssimo e permitia-nos ter spa, que nós sempre quisemos ter. Incrível. E não conseguíamos, não é? Noutras localizações. Então achámos e apaixonámos-nos pela sala, tipo, aquilo é tão lindo. E foi assim que surgiu o nosso primeiro spa. Depois chegámos ainda a abrir uma loja no Saldanha, mas que mudámos para Alvalade, exatamente por isso, porque as lojas no Saldanha ou eram muito pequenininhas ou eram muito grandes. E em Alvalade conseguimos aquele equilíbrio que nos permite ter loja e também ter mais um gabinete. Exato. E portanto ter o nosso segundo spa na loja de Alvalade. Muito. E qual é a sede? Não há propriamente. Não há, vocês não trabalham lá? Sim, nós não trabalhamos lá. Nós trabalhamos na fábrica. Exato. Que é em Pedro Pinheiro, que aí é fábrica e escritórios. Eu conheci lá o senhor, uma vez conheci o senhor que vos fazia... O Ricardo Spencer, sim, isso, o nosso engenheiro. sim. Isso surge em 2016 com muitos pedidos de clientes que gostariam de ter uma marca portuguesa, com nós verificarmos que realmente havia coisas que sentíamos necessidade, que poderia ser interessante produzir, pelo facto de nós começarmos a analisar e perceber que havia muito pouca cosmética e fábricas de cosmética em Portugal, e que as fábricas de cosmética muitas vezes são um aproveitamento de uma série de outras indústrias que nós tínhamos, como a do vinho, como a do azeite. Portanto, há uma série de indústrias alimentares, especialmente, que deixam resíduos que podem ser ótimos para a pele, e portanto não é preciso estar a criar uma nova matéria-prima, não é? Podemos reutilizar aquela que seria um lixo de outras. E achei que realmente é preciso haver fábricas que se complementem, e portanto achámos que faz sentido realmente termos uma fábrica de cosméticos. E então começámos a trabalhar isso, pusemos um anúncio para Como engenheiro. É que duas irmãs assim de repente fazem esta um coisa caminho, tão gigante? sabes? Se nos fossem perguntar, nós nunca diríamos... estão a gozar, diziam. Achas algum dia. Uma fábrica. Como é que eu vou saber como fazer? Sabe? É mesmo estares ali... Um passo atrás do outro, não é? E depois perceberes que as coisas vão se formando como equipa. Sabes? E perceber que, vão aparecendo as pessoas certas nas horas certas e que vai permitindo. É engraçado que eu estou aqui, falar em hora certa, estou aqui com isto na cabeça, que é, eu agora descobri que tenho uma coisa, uma doença, e a dieta que eu devo seguir, e se calhar toda a gente deve seguir, é a anti-inflamatória. Sim, claro. Pronto. E eu não sabia, mas alguém me disse, tipo, uma vez tive que tirar, eu agora tenho que tirar o glúten, e já uma vez tirei só para fazer um detox, e que até os cremes, o glúten até nos cremes pode estar, portanto tu podes não comer e de repente metes um creme na pele e estás a inflamar, porque a pele é um grande absorvente, não é? Claro. E estás a inflamar, por exemplo, estás a fazer uma dieta e de repente metes um cremezinho e pumbas, estragaste. Sim, e eu acho que as pessoas nem sequer acham que a pele é um órgão. Exato, e é o maior. E é o maior. 70%, e absorve 70%, realmente, não é? Assim, já nem sei. E absorve realmente muita coisa daquilo que nós lá colocamos. E portanto, das duas uma, ou são colocados por cima e depois vão ser mandados embora e vai pela água, não é? E depois vamos comer. E aí convém que a pessoa tenha noção, não é? Certo. Que não é? Se está a mandar petróleo embora, se está... Não é? Portanto, o que é que estamos a fazer? Por outro lado, tudo aquilo que vai ser absorvido é absorvido para dentro do corpo. E
e a pensar que, ok, desapareceu. Não desapareceu, está lá dentro. E está lá dentro, o que é que vai estar a fazer? Coisas químicas. Portanto, ou está acumulado, e está lá a impedir o circuito normal de alguma coisa, ou então ele vai ter que ser excretado. Não é? Vai pesar no fígado, no rim, etc. Porque se o creme, o produto que nós colocamos não consegue verdadeiramente ser absorvido. Não é? Mas repare, se colocarmos derivado do petróleo e ele entrar dentro do corpo, não é? Que célula nossa é que se alimenta do petróleo? Nenhuma. Não é? E, portanto, as células têm que ser, ou melhor, os cremes, os óleos, os cernos, tudo isso, têm que ser compatíveis. Não é? As nossas células têm que conseguir pegar naquelas moléculas e absorvê-las, retirar aquilo que precisam para verdadeiramente sentirmos a diferença. Se isso não acontece, depois vai só ficar a acumular no corpo, É o que me está a acontecer, mas vai deixar. Mas é isso, é mais essa consciência, repara. Depois perguntas-me, é para toda a gente. Claro que as pessoas estão todas sempre num caminho diferente, não é? E vão dando importância àquilo que comem, devagarinho, aos detergentes, detergentes, se mudarem já uma coisinha, não é? Claro. Se forem mudando uma coisinha de vez em quando, aqui, outra ali. Porque também, a quererem mais, o produto torna-se mais barato, porque é o grande, às vezes, impedimento, é o preço, não é? Mas quanto maior a procura, maior a oferta, o preço baixa. Sim, eu acho que há limites em relação ao preço, sabes? Mas eu acho que aí também são análises que nós temos que fazer por completo. Sabes? Claro, porque também uma consulta de médico também sai um creme caro. Sim, sim. Sim. Não é? E a nossa saúde, repara, quando a pessoa depois sente que não tem saúde, muitas vezes já é tarde, e essa é que é a pena. Sabes? É ótimo como vamos a tempo contigo. Olha, apareceu-me qualquer coisa, é provocado por uma inflamação, há coisas que eu posso fazer e isto vai ficar tudo bem. Isso é ótimo. Só que nós muitas vezes ignoramos os sinais. Enquanto pudermos empurrar com a barriga para a frente, não é? Vamos andando, e às vezes torna-se tarde demais para fazer as alterações a tempo e horas. Não é? Agora, há sempre caminho que a gente pode ir fazendo e não precisa de ser tudo ao mesmo tempo. Claro. Não é? Um passinho de cada vez. Passo de cada vez. E repara, e a pessoa não precisa de ser completamente fundamentalista. Percebes? Nem toda a gente, repara, sim, se eu estou neste caminho há 20 e tal anos, já fui dando muitos passinhos. Portanto, há muita coisa que para mim que já é o meu normal, já é o meu habitual. E claro que agora não vou mudar para outra coisa que não me faz sentido. Claro. Não é? Mas nem toda a gente tem que ser assim. E toda a gente pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Estás a ver? Toda a gente pode pensar, olha, vou comer pelo menos uma sopa de vegetais. Não é? Há sempre pequenas coisas. Se calhar não consigo... Tiny habits. Se calhar não consigo mudar toda a minha rotina de pele ou de cabelo ou não sei o quê, mas se calhar posso comprar, sei lá, um sabão de azeite. Sabes? E passo a lavar... É verdade. Sabes? Que é o mais. Que é a pele que é o já maior. É uma grande estás coisa. a ver? Olha, e se calhar não mudei, porque o meu cabelo é todo super específico. Exato. Estás a ver? Às vezes são estas pequenas coisas e pensar, ok, é só uma coisinha tão pequena e já tem tanto impacto. És muito querida, deixaste mesmo uma boa mensagem. Nós ficávamos aqui, não é? Porque eu acho que isto ficou super incompleto. Dá sempre muita coisa para poder falar. Pois é, mas gostei muito. Sei que me trouxeste um presentinho que eu já estou a ver em cima da mesa. É isto. Olha, para mim nesta altura, já viste, faz imenso sentido. Claro. E experimenta, espero que gostes. Diz-me lá o que é. Olha, é uma caixa do Blooming Summer que tens um esfoliante e um óleo corporal. Exatamente por isso. Sabes, são coisas que são de corpo, podes experimentar tu e toda a tua família porque é um bocadinho essa a experiência, e usas o esfoliante que uma vez na semana é suficiente para realmente retirar as impurezas, as células mortas, tudo isso, e depois hidratas com o óleo. Eu vou fazer isto vem acondicionado só por causa bonito. Mas eu gostava de mostrar só no instante, desculpem, vou sujar a mesa da caravana, mas depois... Eu depois posso limpar. Não. Esse é o esfoliante. Já cheira? Já cheira, já. A Joana Limão também fez uma coisa para vocês. É esta edição. Estás a ver? Lembram-me a Joana Limão, tu falaste dela ao princípio e acabamos com a Joana Limão também. Também, sim. É a edição que fizemos com ela. Olha, estás a ver. E esse é um óleo hidratante para o corpo e podes usar em toda a família também. Maravilha, obrigada, adoro mesmo. Sou super fã
E pronto, olha, já sabem, comprem um sabonetinho certificado, espera, que isto tem que dizer orgânico, certificado cosmético, está bem? É, exatamente. Que é, tem que ter os símbolos. Isto, os símbolos, olharem para os símbolos, comprarem uma coisa o mais barato que há, tipo, olha, o sabonete acho que é uma ótima coisa porque é logo a pele toda. E é fácil, toda a gente sabe usar sabão. Exatamente, não é? Exatamente. Obrigada. Obrigada eu, Rita, obrigada. Beijinhos, as pessoas podem te seguir a Organi, a Uni e a Cátia Curica. Exatamente, está tudo aberto. Está tudo aberto. Pronto, e as lojas e o spa e tudo. Olha, tem aqui, podem fazer 1000 coisas aqui só com uma pessoa, 2 pessoas. Sim. Certo. Beijinhos, boa semana.